Boa noite, irmãos. Mais uma quarta-feira nos encontramos aqui para juntos estudarmos a palavra do Senhor, Desta feita, dando sequência ao livro de Êxodo, nós estaremos estudando a sétima praga que atingiu o Egito. Êxodo, capítulo de número 9. Nós faremos a leitura dos versos 13 até o final do capítulo, até o versículo de número 35. Êxodo, capítulo de número 9, dos versos 13 até o versículo de número 35, nos diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva. Pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais, sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para ferir a ti o teu povo com pestilência, e terias sido cortado da terra. Mas deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Ainda te levantas contra o meu povo para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por esse tempo, farei cair muito grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundada até hoje. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo que tens no campo, todo animal, todo homem e animal que se acharem no campo, e se não recolherem a casa, em caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu seu bordão para o céu. O Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra, e fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e lhes disse: esta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. Respondeu-lhe Moisés: em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão e já não haverá chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. Quanto a ti, porém, e aos teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram feridos, pois a cevada estava na espiga e o linho em flor. Porém o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não havia nascido. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade, e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar
e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim, Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Oremos, irmãos. Deus querido, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque a tua palavra é viva, Deus dos céus, porque o Senhor é o mesmo Deus poderoso sobre todas as coisas. Deus, alimenta-nos com a tua palavra, fala conosco, de maneira que nós possamos te reverenciar, ó Pai, te adorar da maneira como te é devido. Derrama sobre nós a tua graça, fala conosco em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O Senhor, irmãos, atingiu o Egito com 10 poderosas pragas, sendo a 10ª praga, nós sabemos, a mais mortal de todas. No entanto, a palavra de Deus dá a essa praga, a praga de granizo, o mais longo comentário das 10 pragas até aqui. E essa abordagem nos permite ver a tensão desse texto que nós acabamos de ler. Nós estamos nos aproximando do clímax, do confronto entre o Deus de Israel e os deuses do Egito. Então o versículo diz: Disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. Pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Evidentemente, irmãos, com essas palavras, Deus informou a Faraó a respeito de algo que ele deveria ter entendido, algo que ele deveria ter sido óbvio para ele. O Deus de Israel tinha o poder de suprimir, de apagar a terra ou a face, apagar o Egito da face da terra. O Senhor se coloca dessa maneira e ele gostaria que Faraó entendesse essas verdades. As primeiras 6 pragas causaram estragos suficientes para que Faraó reconhecesse o poder de Deus, mas ainda ele não tinha visto nada semelhante se comparado àquilo que estava por vir até aqui. Falando através de Moisés, o Senhor advertiu o Faraó que ele estava prestes a receber um golpe ainda mais difícil, ainda muito mais duro. O que Deus chamou aqui no versículo 14 da força total das pragas. O juízo de Deus sobre o Egito se tornava cada vez mais severo, cada vez mais duro. As primeiras 6 pragas foram, por assim dizer, um pouco mais do que um incômodo. Se podemos nos referir a elas dessa maneira, né? Teve o seu início nas águas e depois mudaram para a terra, mas nada até aqui se comparava com a 7ª praga. Obviamente as coisas estavam piorando e Deus abriu o arsenal do seu juízo para derramar a sua ira mortal sobre todo o Egito. A grande pergunta, irmãos, que podemos fazer é: qual o objetivo das pragas? Por que Deus fez isso? Qual o propósito dele em derramar o seu juízo sobre a terra do Egito? Existem várias maneiras, evidentemente, de responder a essa pergunta. Uma é salientar que Deus estava punindo o Egito por causa da desobediência de Faraó. Outra resposta é que Deus estava libertando, salvando o seu povo para a glória dele, para a glória de Deus. Isso fica evidente aqui no livro de Êxodo. As pragas derramadas sobre
o Egito eram parte do plano de Deus para tirar Israel da escravidão. Aqui no capítulo 9, irmãos, Deus deixa explícito, muito claro, suas intenções com relação a todas essas pragas, oferecendo aqui 3 declarações de propósito para as pragas. Eu gostaria de ressaltar essas declarações. O primeiro propósito está no versículo 14, e no versículo 14 nós lemos: pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Já falamos que Deus enviou as pragas para demonstrar a sua singularidade, a sua onipotência. Isso fica muito claro aqui no capítulo 9. Em particular, as pragas mostraram que Deus era maior que Faraó. Literalmente, o que o Senhor disse a Faraó foi: eu enviarei todas as minhas pragas com toda a força contra o teu coração. Os egípcios acreditavam que o coração de Faraó era o fundamento de toda a sua sociedade. Não apenas era esse fundamento, mas também era a origem de tudo, de todo o progresso humano. Eles criam nisso. Faraó, irmãos, era considerado um Deus, e ele vivia isso todos os dias. Vivia esse sentimento todos os dias. O propósito das pragas era mostrar ou demonstrar quem era Deus, e assim convencer Faraó, bem como todo o povo, das singularidades desse Deus. Você se lembra, antes que as pragas começassem, Faraó havia dito a Moisés que nem sabia quem era Deus. Ele disse isso lá no capítulo 5, versículo 2. Bem, agora ele sabia quem era Deus, quem de fato era Deus. Ele estava recebendo, irmãos, toda a educação teológica a respeito do Deus de Israel. Ele estava aprendendo mais sobre Deus do que ele havia sonhado que deveria saber. Uma das principais lições foi essa: não há ninguém como Deus em toda a terra. O Senhor estava mostrando isso a Faraó, a todo o povo do Egito, sem dúvida alguma. O segundo propósito para as pragas era mostrar a universalidade do louvor, da glória que é dado ao Senhor, ao Deus de toda a terra. Veja o que Deus disse aqui a Faraó. O Senhor disse: mas deveras, para isso te hei mantido, eu te levantei, a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Este é o segundo propósito extremamente importante. O que o Senhor está fazendo aqui com o Faraó tinha como finalidade que os povos da terra reconhecessem quem de fato é o Deus de Israel, quem é o único Deus. Esse versículo aqui prova que foi Deus quem colocou o Faraó no trono e foi Deus que permitiu que ele permanecesse lá. Ele fez isso com um propósito específico. O texto deixa isso muito claro: mostrar às nações o seu poder. Os israelitas relataram aos seus filhos, aos filhos dos seus filhos, certamente toda essa história. O povo de Deus nunca esqueceu o triunfo de Deus sobre a terra do Egito através das pragas. Mas eles não seriam os únicos a saberem disso. Aquele fato se espalhou às nações vizinhas, certamente. Vejam, irmãos, que quando os gibeonitas se encontraram com Josué anos mais tarde, eles falaram da fama do Senhor. Eles disseram o seguinte: teus servos vieram de uma terra distante,
por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. Muitos anos depois, quando a arca da aliança estava na terra dos filisteus, eles tiveram medo, eles se atemorizaram, eles disseram coisa semelhante. Eles disseram o seguinte: ai de nós, quem nos livrará das mãos destes grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Aquilo que o Senhor fez ao Egito, certamente essa notícia correu por toda a terra. Era propósito do Senhor fazer isso para que ele fosse exaltado acima de todos os deuses. O terceiro propósito para as pragas está aqui no versículo de número 29. O texto aí nos diz: os trovões cessarão e já não haverá chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. Como as outras declarações de propósitos ou de propósito, esse versículo aqui fala do poder de Deus, enfatiza a autoridade ilimitada do Senhor, do Deus de Israel, sobre toda a criação. A demonstração do seu poder, do poder de Deus, a demonstração do poder de Deus sempre exige uma resposta. E realmente, irmãos, só existe, melhor dizendo, duas maneiras de responder. Uma é acreditar, uma é crer de fato que o Senhor é Deus e obedecer aquilo que Ele ordena. A outra é duvidar do poder de Deus, é recusar-se a louvá-lo, a exaltá-lo e depois esperar para ver o que acontece. Irmãos, para mostrar como o faraó respondeu, Deus fez um teste. Está muito claro aqui no nosso texto. Moisés disse a faraó: agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo, e não se recolherem a casa, e caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Essa não foi a primeira vez que Deus havia dado esse aviso, um aviso prévio, evidentemente. No entanto, irmãos, foi a primeira vez que ele deu aos egípcios a chance de se protegerem. Uma terrível tempestade de granizo estava a caminho, mas ainda havia tempo para se abrigar, para se salvar. Os egípcios tinham boas razões para ouvir o conselho de Deus, atentar à palavra de Deus. Eles já viram muitas coisas acontecendo aqui. Eles ouviram a profecia de Moisés e eles tinham que escolher. Mas uma porção também era crer. Uma opção também era crer que seus deuses poderiam salvar, que seus deuses poderiam protegê-los. Eles poderiam confiar em Shu, o deus da atmosfera que sustentava os céus. Eles poderiam confiar nesse Deus. Eles poderiam depender de Tefnut. Eles poderiam recorrer à deusa da chuva, ou a Sete, que estava presente no vento, nas tempestades. Eles poderiam recorrer a esses deuses. O Senhor colocou diante deles as opções. Talvez houvesse algo que um de seus deuses pudesse fazer para salvá-los. Mas, francamente, irmãos, alguns oficiais de Faraó começaram a duvidar dos seus deuses. Não precisaram 10 pragas, mas apenas 6 foram suficientes, porque o texto aí nos diz: quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas.
Eles decidiram levar Deus a sério. Eles temeram a Deus, e isso mostra que as pragas estavam começando a fazer algum sentido, estavam começando a fazer com que alguns egípcios, fazer de alguns egípcios pessoas crentes. O processo de conversão começou lá com a terceira praga, a praga dos piolhos, quando eles reconheceram que era o dedo de Deus. Essa conversão começou ali. Foi um processo de transformação, de maneira que o texto bíblico diz, ou vai dizer que lá no capítulo 12, versículo 38, que um misto de gente, juntamente com Israel, saiu do Egito. Um misto de gente, era muita gente que saiu juntamente com os filhos de Israel do Egito. Irmãos, mesmo quando julgava o Egito pelos seus pecados, Deus tinha um plano para a salvação dos egípcios, certamente, porque Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus bondoso, Ele é um Deus gracioso. Esse é o nosso Deus. Dentre outros profetas que falaram dessa salvação, o profeta Isaías escreveu o seguinte: naquele dia, o Senhor fará um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor na sua fronteira. A salvação sempre vem em resposta à palavra de Deus, em resposta à obediência ao Senhor, aos mandamentos do Senhor. Eles creram, eles confiaram que o que Deus disse por meio do seu profeta, por meio de Moisés, era verdadeiro. E quando eles obedeceram, eles foram salvos da pior tempestade de granizo que eles já tinham visto. É sempre assim, irmãos, a salvação, é sempre assim que a salvação acontece. Quando nós buscamos abrigo da maldição, abrigo do mal, quando nós buscamos abrigo debaixo da mão poderosa do Senhor de toda a terra. Acontece em resposta à palavra de Deus, com fé e obediência à palavra de Deus. Esse era o propósito das pragas. De maneira que uns creram, mas o texto também diz que outros não creram. Outros não creram naquilo que o Senhor havia dito através de Moisés. O texto bíblico deixa isso muito claro ao dizer que alguns dos funcionários de Faraó temeram a palavra de Deus, mas nem todos. Na verdade, nos parece que a maioria deles não atentaram ao aviso de Deus. Nós sabemos disso, irmãos, porque Moisés mesmo disse a Faraó: quanto a ti, porém, e aos teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. Eles não apenas endureceram seus corações, mas também ensurdeceram seus ouvidos, ignoraram a palavra de Deus. Literalmente, eles não puseram seus corações diante do Senhor, diante da palavra do Senhor. Irmãos, nossa resposta a Deus, a nossa obediência a Deus é sempre uma questão de coração. Um coração que não é definido pela palavra de Deus, esse coração se torna morto. E ele vai sempre contra a palavra de Deus. Como muitos não temiam a Deus nem a sua palavra, a maioria deles decidiram arriscar. Até aquele momento tinham visto tantas coisas, mas decidiram arriscar. O texto aí nos diz: aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. E o que aconteceu? Esse certamente foi um grave erro, porque a tempestade chegou no horário marcado e atingiu todos com uma violência mortal. Foi a pior tempestade de granizo e com ela veio a chuva, trovões, relâmpagos, fogo. Imagino, irmãos, como tudo aquilo foi assustador.
Imagino como tudo aquilo foi terrível. Quando aquela tempestade passou, a terra estava totalmente arruinada, de maneira que o texto bíblico nos diz que a única cultura que não foi afetada foi o trigo, porque ele ainda não havia nascido. Versículo 32. Embora de alguma forma o trigo tenha conseguido sobreviver, a praga destruiu todo o resto. Mas também, irmãos, havia perdas de vidas, muitas pessoas certamente morreram. As pragas anteriores causaram, evidentemente, um inconveniente real, um prejuízo, mas até aqui, pelo que sabemos, elas não mataram ninguém, diferentemente dessa praga que o Senhor está mandando aqui. O texto então nos diz: de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras, tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. O fato é que a tempestade de granizo que assolou o Egito naquele dia, essa tempestade, irmãos, é um aviso para que nós prestemos atenção especial à palavra de Deus. Atente a isso. Existem basicamente duas maneiras de responder a Deus. Uma é temer ao Senhor, uma é reverenciar o Senhor, obedecer a sua palavra, andar nos seus caminhos. A outra é ignorá-la. Temer a palavra de Deus significa acreditar nas boas novas de Deus, receber o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. É viver de acordo com o padrão da sua palavra, com o padrão daquilo que ela nos revela. Ignorar a palavra de Deus, irmãos, significa não fazer nada, absolutamente nada, não procurar o abrigo. E qual é o resultado disso mesmo? Qual é o resultado quando nós não buscamos esse abrigo no Senhor? De acordo com o Apocalipse, a linguagem parece bem similar. De acordo com o Apocalipse, esses serão esmagados sobre o granizo da ira de Deus. O Apocalipse lá nos diz o seguinte: então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, ou 60 ou quase 60 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus. Veja que a linguagem aqui é bem semelhante. Nós haveremos de ver isso de novo, evidentemente, numa proporção muito maior do que aquilo que aconteceu na terra do Egito. Essas coisas vão acontecer novamente. O que o Apocalipse descreve realmente será a pior tempestade que o mundo já viu. No entanto, irmãos, Deus sempre salva aqueles que confiam nele, sempre, sempre. Mais uma vez, Deus discriminou o seu povo do povo do Egito. O texto aí nos diz: somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Talvez pudéssemos imaginar o relatório da meteorologia daquele dia, dizendo o seguinte: uma chuva de granizo e fogo assolam a terra do Egito. Mas vejam que incrível! Céu ensolarado na terra de Gósen. Não nos esqueçamos, irmãos, como já disse, que isso vai se repetir. Porque o Senhor faz distinção entre aqueles que são dele e aqueles que não são, entre aqueles que ouvem a sua voz e aqueles que não ouvem. Atentemos a isso. O fato é que Deus protegeu o seu povo dos poderosos golpes de julgamento, e assim, irmãos, um dia isso novamente irá acontecer. Esse fato tipifica o que será verdadeiro para todos os filhos de Deus.
Eles estavam seguros dos planos de Deus. Mas houve quem viu tudo isso, mas não agiu como deveria agir. É verdade que quando o faraó viu que o granizo estava destruindo o seu país, destruindo toda a terra, ele imediatamente chamou Moisés e Arão e pediu para que eles tão somente orassem por eles. Aparentemente, Faraó começou a confessar seus pecados. O texto aí nos diz, versículo 27 e 28. Desta vez, diz Faraó, pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor. Irmãos, até aqui Faraó não tinha reconhecido o seu pecado. Aqui ele o faz, talvez pela primeira vez na sua vida, ele disse: eu pequei. Por que eu digo isso? Porque naqueles dias as pessoas que se aproximavam de Faraó se prostravam diante dele, rastejavam diante dele enquanto exaltava a sua beleza, exaltava o seu trono, exaltava aquele que estava sentado ali. A confissão de Faraó parece soar bem, mas era uma confissão superficial, uma confissão que não era resultado do verdadeiro arrependimento. Ou como podemos dizer, era só fachada. Primeiro vejam que Faraó não confessou os seus pecados a Deus. Observe que ele não conseguiu orar, precisou que alguém orasse, outra pessoa intercedesse por ele. Há pessoas assim, pessoas que veem a proximidade da ira do Senhor, do juízo de Deus, mas não conseguem orar e pedem para que outros façam isso, orem a seu favor. Faraó era assim. Talvez a sua falta de vontade de orar explique porque Moisés não creu na sua confissão. O texto nos dá essa resposta. Respondeu-lhe Moisés: em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. E Moisés diz mais: quanto a ti, porém, aos teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor. Moisés sabia, irmãos, que a confissão de Faraó era falsa, porque ele sabia que quando alguém realmente lamenta por seus pecados, essa pessoa se prostra diretamente diante de Deus, essa pessoa confessa os seus pecados diretamente ao Senhor. Não há arrependimento sem temor a Deus, não há arrependimento, não há verdadeiro arrependimento. Uma confissão que reconhece o pecado sem temer a Deus é uma falsa confissão. Suas palavras aqui foram as seguintes: esta vez pequei. O que Faraó disse era verdade, mas e das outras vezes? Das outras vezes que ele endureceu seu coração, das outras vezes que ele, das barbaridades que ele praticava contra o povo de Deus? E quanto aos meninos que ele mandou matar lá no Nilo? Quando ele não confessava essas coisas, ele estava, na verdade, irmãos, minimizando o seu pecado. Ele não reconhecia a profundidade da sua depravação. Ele não reconhecia, de fato, a depravação do seu coração. Uma confissão que menciona um pecado, mas esquece dos outros pecados, é uma falsa confissão, não é verdadeiro arrependimento. A verdade é que Faraó nunca se afastou dos seus pecados. O fato é que ele lamentou o castigo de Deus, mas não os seus pecados. A prova disso está na conclusão do texto. Tendo visto Faraó que cessara as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu seu coração, ele e os seus oficiais.
Assim que as orações de Moisés foram respondidas e a tempestade passou, o juízo do Senhor passou, a calma voltou, Faraó voltou a ser o mesmo, a viver da mesma forma. Ele odiava as consequências do pecado, mas não exatamente o pecado. Ele não odiava o pecado. Irmãos, essa é uma das diferenças entre o verdadeiro arrependimento e o remorso. O remorso é a tristeza pelo que o pecado contra Deus pode nos trazer. O remorso, evidentemente, ele é útil desde que nos leve ao verdadeiro arrependimento. No entanto, muitas pessoas estão cheias de remorsos pelo que está acontecendo com elas, sem se arrependerem verdadeiramente dos seus pecados. A melhor maneira para entendermos isso é ver o que acontece após a nossa confissão. Após a nossa confissão, como nós vivemos quando nós confessamos ao Senhor, depois que nós confessamos ao Senhor, qual tem sido o nosso estilo de vida? Por quê? Por que eu digo isso? Porque o verdadeiro arrependimento é uma completa mudança de coração que produz, sem dúvida alguma, uma vida completamente diferente, uma vida que agrada ao Senhor. Não é uma confissão apenas, temporária, não. Um exame atento da confissão de Faraó mostra que ele, podemos dizer, ele era um quase crente. Mas seu exemplo revela o perigo mortal de um arrependimento parcial. Irmão, se o Espírito Santo de Deus, se através do Espírito Santo de Deus nós podemos admitir que somos pecadores, então nós precisamos fazer a confissão completa, e suplicar ao mesmo Espírito que transforme as nossas vidas de maneira que nós possamos servir ao Senhor de coração íntegro. Devemos dizer a Deus que estamos realmente arrependidos por todos os nossos pecados e em seguida começarmos, através da sua graça, caminhar em obediência à sua palavra. Isso é verdadeiro arrependimento. Irmãos, que Deus nos dê de fato esse coração. Atente para aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Provérbios nos diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Não nos esqueçamos disso. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos faça sensível à sua voz e que possamos andar em seus caminhos, amar a sua palavra, reverenciar o seu nome. Que nossas vidas sejam de fato dirigidas pelo Senhor, por Ele, de maneira que toda honra, toda glória seja dada unicamente a Ele. Que o Senhor nos abençoe grandemente. Amém. Oremos, irmãos. Deus dos céus, nós te agradecemos por tua palavra. Suplicamos, ó Pai, que o Senhor nos dê este coração sensível à tua palavra, aos teus mandamentos, ó Pai. Inclina os nossos corações à tua graça, de maneira que nós possamos entender a tua palavra, viver a tua palavra, de maneira que o teu nome seja exaltado, ó Pai, em nossas vidas. Abençoa-nos, Deus dos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor o abençoe grandemente. Então, na próxima quarta-feira, daremos sequência com o nosso texto bíblico, a 8ª praga. Que, de fato, esses estudos sirvam de grande instrução às nossas vidas. Que o Senhor abençoe grandemente. Amém.